Olá pessoal, tudo jóia? Eu aqui de novo, o professor Rodrigo Cavaleiro Rodrigues, e esta é mais uma Dica Perfeita. A nossa dica perfeita de agora é lá no Direito Civil, é sobre ausência e morte presumida, tá ok? O início da vida, há um debate, há uma confusão na doutrina que ainda não foi resolvida. Quando é que a vida começa? Tem a corrente natalista, tem a corrente concepcionista. Ok, eles brigam lá, eu pessoalmente, por questões meramente científicas, sou adepto da corrente concepcionista. Você aí formule a sua ideia sobre o assunto, tá? E a morte? Engraçado, a morte é bem menos debatida do que o início da vida, tá ok? A lei de transplantes autoriza a retirada de órgãos da pessoa para transplante, evidentemente, quando não há mais atividade elétrica, né? A ausência de atividade elétrica no encéfalo, vulgo morte cerebral, é considerada morte natural, tá ok? Então, a morte natural não tem tanta confusão. O que tem confusão na doutrina, porque no Brasil o auxílio a suicídio é considerado crime, né? Tem uma certa confusão na doutrina quando eu ainda tenho uma ausência de atividade elétrica. A ausência não, ainda há atividade elétrica, não está completamente ausente essa atividade elétrica no encéfalo e a pessoa está lá sobre aparelhos, né, está naquele coma profundo. Então a eutanásia, a ortotanásia ainda é discutida. Mas, no geral, entende-se que a morte do cérebro é a morte do corpo. Então a morte natural não tem muita confusão pra gente. A morte presumida, por outro lado, né? O que é a morte presumida? Presume-se que a pessoa se encontrava numa situação tal e que, em razão dessa situação, temos a morte dela, não é? A morte presumida dela é determinada por situações presumíveis, morte presumida. Temos uma probabilidade muito alta de que aquela pessoa não tem mais vida. Só que a morte presumida pode acontecer sem declaração de ausência e com a declaração de ausência. É que a morte presumida sem a declaração de ausência é um pouquinho diferente. É diferente quando a pessoa, por exemplo, estava numa situação de morte muito provável. Por exemplo, queda de uma aeronave em alto mar. Probabilidade de falecimento da pessoa altíssima, mas você não tem acesso, né, ao corpo da pessoa para a adequada identificação. No entanto, extremamente provável que essa pessoa faleceu. É a morte presumida sem declaração de ausência. Agora, a declaração de ausência é quando a pessoa desapareceu. Ela desapareceu, não se tem mais notícia dela, ela não estava num avião que caiu, num navio que naufragou, ela não estava numa situação que eu pudesse presumir que ela morreu. Ela simplesmente sumiu de sua residência. Daí eu vou ter uma morte presumida com declaração de ausência. E essa morte presumida com declaração de ausência é bem mais complexa, tá ok? Eu tenho aqui para vocês um breve resumo, um resumão do procedimento para se declarar ausência, tá ok? Primeiro, eu tenho o desaparecimento da pessoa. Ela sumiu, tá ok? Desapareceu do seu domicílio sem deixar notícias. Desapareceu sem deixar notícias, tá ok? E daí se nomeia curador e se faz a arrecadação de bens. Curador dos bens dessa pessoa. A ideia aqui da morte presumida é possibilitar a abertura de sucessão, tá ok? A abertura de sucessão, porque se a pessoa desapareceu sem deixar notícias, o que vamos fazer com o patrimônio dela? Então, se nomeia um curador e os bens dessa pessoa que desapareceu de seu domicílio são arrecadados. Passados 1 ou 3 anos, vai depender aqui da situação, tá ok? Posso ter um prazo de 1 ano ou de 3 anos, é feito o pedido de declaração de ausência e sucessão provisória. Atenção, onde é que entra a declaração de ausência? A declaração de ausência, ela entra aqui para possibilitar a sucessão provisória, tá ok? Declaração de ausência aparece para se possibilitar a abertura de sucessão provisória. Passados 10 anos que se declarou ausente a pessoa, a sucessão provisória vira sucessão definitiva. Então, qual é a dica aqui, gente? A dica é o seguinte: a morte presumida
pode ser com declaração de ausência e sem declaração de ausência. A declaração de ausência, por si só, serve para quê? Aqui, para possibilitar a abertura de sucessão provisória, tá ok? A partir da declaração de ausência, passados 10 anos, a sucessão provisória vira sucessão definitiva. Pessoalmente, eu não sei o que aqui a declaração de ausência está fazendo aqui na parte geral do Código Civil, porque para mim é muito claro que é uma situação de sucessão. Deveria estar lá no finalzinho do Código Civil. Mas eu não sou legislador. Tá ok, gente? Beleza? Pegaram a dica então? Onde aparece a sucessão provisória dentro da ideia de morte presumida com declaração de ausência? Beleza? Essa é a nossa dica de agora. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.